Olá, boa tarde. Estamos juntos nesse sábado em mais uma edição do Nordeste Viver e Preservar. Boa tarde. A gente começa o NEVP fazendo uma viagem ao passado, até o sertão do Cariri, no sul do Ceará, para conhecer o Vale dos Dinossauros, um dos sítios paleontológicos mais importantes da América do Sul. No local foram encontrados fósseis de animais extintos há 120 milhões de anos. E recentemente os pesquisadores descobriram também ossos de um pterossauro gigante, um réptil voador que viveu na mesma época dos dinossauros. Bia, este lugar guarda uma beleza inigualável. Nos paredões da Serra do Araripe existe uma ave exclusiva daquela área, que está ameaçada de extinção. É o soldadinho do Araripe, que precisa da água pura das nascentes para viver. O Vale dos Dinossauros brasileiro está no sertão do Cariri, sul do Ceará. A bacia sedimentar do Araripe é um dos sítios paleontológicos mais importantes do planeta. Por caminhos estreitos, pelo meio da vegetação da Caatinga, em estradas de terra, vamos em busca de um passado muito distante. Nas áreas de escavações, foram encontrados fósseis de animais extintos há 120 milhões de anos. Aqui você pode ver nesse paredão como praticamente são encontrados os fósseis. Essas concreções elas são encaixadas nos folhelhos e à medida que nós vamos descendo no buraco, cavando, elas vão aparecendo, nós vamos retirando e separando para levar para o museu ou para o laboratório. Numa dessas escavações, surgiram ossos petrificados de um pterossauro que só agora está sendo descrito pela ciência. Esse fóssil foi descoberto esse ano, ele foi encontrado nessa mesma área aqui, um sítio vizinho ao Parque dos Pterossauros, chamado Sítio São Gonçalo. Eu preparei todo o fóssil, retirei toda a rocha que estava cobrindo ele e pude ver que se tratava de realmente um pterossauro. Após a descoberta de qual era a espécie, qual o gênero que pertencia a esse organismo, eu pude descobrir que era uma espécie nova e vi que era totalmente diferente dos outros encontrados aqui na região. Essa é uma réplica do pterossauro voador, mas o que foi descoberto recentemente é bem maior. E mesmo jovem ele era bastante grande, cerca de 7 metros de abertura lá. Ele voava e, pelo que eu li, ele mergulhava também para pegar as presas. Ele voava, tinha um voo ativo, como os pássaros, e provavelmente usava o crânio com a grande crista para cortar água e capturar os peixes. O gigante voador foi descoberto por pesquisadores das Universidades Regional do Cariri, a URCA, e das Federais de Pernambuco. Hoje está sendo estudado nos laboratórios. Aí estão os fósseis do pterossauro gigante encontrados na bacia do Araripe. São ossos fossilizados do crânio do animal. Era um animal bem grande, a gente encontrou um crânio completo, que é raro na paleontologia, principalmente no estudo dos pterossauros. Ele devia ter em torno de 6 metros de envergadura, de uma ponta da asa até a outra, e tinha uma grande quantidade de dentes, né, que ajudavam ele a capturar os peixes que ele se alimentava. Ele voava lá no lago antigo que existia na bacia do Araripe e com essa crista aqui na frente do crânio dele mergulhava e capturava os peixes. Esse é o único indivíduo dessa espécie, não existe nenhum outro parecido no mundo, né? A gente tem outras espécies de pterossauros que têm algumas características semelhantes, mas iguais a esse aqui, nenhum. Então foi a primeira vez que a gente descobriu que existia esse animal na Terra. A professora Juliana Saião é uma sumidade no estudo dos fósseis encontrados na bacia sedimentar do Araripe. A bacia sedimentar do Araripe é uma bacia ímpar. Ela tem grandes quantidades de fósseis e, na maioria, são muito bem preservados. São raros os lugares no mundo com essas características. A gente poderia talvez citar a formação Liaoning na China, ou talvez a bacia de Zonhofen na Alemanha. Mas a nossa bacia é tão especial que pesquisadores do mundo inteiro procuram os fósseis da bacia do Araripe para complementar os seus estudos. Então, os fósseis aqui são diversos e muito bem preservados. Nós temos no interior do Ceará, nos nossos sertões, uma riqueza paleontológica. Uma riqueza ímpar, que não existe igual no Brasil, nem na América do Sul, e é uma das poucas que existe no mundo. Na
área da Bacia do Araripe foi criado há 10 anos o Geoparque, o primeiro das Américas, reconhecido pela Unesco como relevante patrimônio geológico e paleontológico mundial. No município de Santana do Cariri, não precisa nem escavar o solo. Os fósseis vão aparecendo na superfície da terra com a erosão provocada pelas chuvas. Os pesquisadores batem nas pedras e os peixes aparecem, uma comprovação de que o sertão já foi mar. Aqui nós temos dois exemplos de peixes aqui da Bacia do Araripe. São peixes relacionados a famílias de origem marinha, sendo uma das evidências de que aqui há muito tempo atrás, entre 100 e 120 milhões de anos, nós tínhamos um avanço do mar sobre o continente. Ou seja, nós tínhamos um mar tomando quase toda a área do Nordeste brasileiro. Então tudo isso aqui favoreceu para que a gente tenha uma média de 3 fósseis por metro cúbico de sedimento nos estados do Ceará, Pernambuco e parte do Piauí, que foram descritas 202 espécies de insetos fósseis, de todos os grupos de insetos. Aqui foram descritas quase 80 espécies de plantas. Aqui foram descritos dinossauros, pterossauros, tartarugas, peixes, rãs. O Geoparque do Araripe se expande por 6 municípios cearenses: Missão Velha, Barbalha, Juazeiro, Crato, Nova Olinda e Santana do Cariri, e se tornou um laboratório a céu aberto para os pesquisadores das nossas universidades. Temos pelo menos 5 espécies de tartarugas descritas para lá, sendo que a espécie mais antiga de tartaruga marinha que se conhece no mundo vem das rochas da Bacia do Araripe também. E em relação a todos os outros grupos, nós temos uma grande relação desses organismos daqui do Araripe, relação evolutiva com organismos de outras partes do mundo e que ajudam a preencher com mais precisão esse quebra-cabeça. Nós temos espécies a nível de vertebrados, nós temos dinossauros, nós temos crocodilos, crocodilonomorfos, pterossauros, sapos, anfíbios anuros e tartarugas e lagartos. Réplicas dos animais pré-históricos que viveram há 120 milhões de anos são encontradas aqui no Museu de Paleontologia da cidade de Santana do Cariri. Essas reconstituições foram feitas baseadas nos fósseis dessa região. O Museu de Santana é visitado em média por 17 mil pessoas ao ano. A maioria dos fósseis descobertos na Bacia do Araripe foi levada ilegalmente pelos contrabandistas. Mas o Museu de Santana reúne um grande acervo com relíquias da pré-história. Visitar o museu é voltar ao passado. Lembrar a era dos dinossauros no mundo perdido há milhões de anos. Imaginar pterossauros gigantes voando sobre os lagos que não existem mais. Um mergulho na história que de tão distante parece lenda. Mas os fósseis mostram a realidade. Nosso sertão já foi um Jurassic Park verdadeiro. Mas nas encostas dessa serra, que guarda a Floresta Nacional do Araripe, não existem apenas relíquias do passado. Aqui foi descoberto também o soldadinho do Araripe, uma ave extremamente ameaçada de extinção, que só existe nesta área da floresta. Ela depende da água das nascentes para sobreviver. O biólogo Weber Girão, da organização não governamental Aquasis, é um guardião que luta pela preservação desse pássaro tão raro. O soldadinho do Araripe, hoje é considerado internacionalmente como uma espécie ameaçada de extinção, e esse grau de ameaça ele pode ser diminuído, ele pode se tornar menos ameaçado. Um dos caminhos para preservar o soldadinho é manter as encostas da Serra do Araripe preservadas, sem desmatamentos e sem desvio das águas das nascentes. A outra forma de garantir a prosperidade da espécie é aumentar a mata onde ela vive. Preservando a floresta e suas fontes naturais de água, todos serão beneficiados. O benefício vai ser colhido não somente pelo soldadinho do Araripe, mas também pela nossa espécie, pela espécie humana que vai ter mais água, que é justamente o elemento crítico na vida no semiárido. Hoje o soldadinho do Araripe é um símbolo para a conservação das águas no semiárido cearense.
O macho é tricolor, tem o peito branco, as pontas das asas pretas e a cabeça vermelha com topete. E a fêmea é verde. Cabe a ela cuidar do ninho e alimentar os filhotes como toda boa dona de casa. Há uma estimativa de que só restam 200 casais na natureza. E essa ave não sobrevive em cativeiro. Nasceu para viver em liberdade, enquanto as encostas da Serra do Araripe forem preservadas para que cenas como esta, da mãe alimentando suas crias, possam ficar para sempre na terra dos dinossauros. Ô Chico, e qualquer pessoa pode pegar, levar essas pedras com fósseis para casa? Olha, pegar até pode, porque na zona rural aparece normalmente as pedras e abrindo encontra os fósseis. O que não pode é negociar, vender, porque há uma lei que proíbe. No próximo bloco, ideias estão ajudando a diminuir a poluição do meio ambiente. Você vai ver como estudantes de uma escola pública do Recife criaram lâmpadas LED e uma casa sustentável.